Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever aí, deixar o like e comentem o que você achar do vídeo aí, estará ajudando imensamente o meu trabalho. E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Ela grita em desespero, implorando para ele parar, pois não aguenta mais. Ela transpira profusamente, e seus olhos escurecem enquanto os homens continuam a dançar e usar a filosofia da morte. A lua brilha intensamente do lado de fora do palácio, com um continuando a gritar para os homens pararem. Um morcego voa se aproximando de um grande dragão roxo adormecido sobre uma pilha de moedas de ouro. Este é o segundo andar do palácio de Lixa. O dragão abre seus olhos lilazes brilhantes, com vapor saindo de suas pálpebras. Ele resfolega um jato de vapor de suas narinas antes de esticar suas grandes asas e se levantar para enfrentar o morcego. O dragão Eloí, a deusa dragão e líder do outrora orgulhoso e nobre clã do dragão. Por razões desconhecidas, agora ela está em acordo com Lixa. O morcego desaparece em uma nuvem de fumaça roxa, e Lixa aparece em seu lugar. Ela olha para o dragão que a cumprimenta respeitosamente. Ela balança o cabelo para trás e pergunta se Louis está procurando por algo. A luz da lua brilha através da janela, iluminando seu colã preto transparente que revela seus ombros delicados e seus seios bonitos e claros, enquanto suas meias pretas cobrem suas pernas logo abaixo das coxas expostas. O dragão responde que, após se afastar da terra ancestral para agir como sua guardiã por alguns séculos, chegou a hora de ela cumprir sua promessa. Lixa responde que a pessoa que ela quer morta deve estar aqui. O dragão confirma sua hipótese, dizendo que está correto, pois está sentindo uma reação da alma eterna do dragão, e o homem está no palácio. Ela precisa do demonista para cumprir sua promessa e ajudá-la a matar o cara. Lixa fica na frente do imponente dragão, dizendo que não é um problema, mas primeiro ela precisa apresentá-la a alguém. Sua capa flutua ao vento, revelando uma parte de sua traseira arredondada. Ela diz alegremente ao dragão que seu plano de vingança será mais suave se essa pessoa também estiver incluída. No segundo andar do palácio, no quarto de Sylvie, múltiplos artefatos estão espalhados pelo chão enquanto Sylvie continua procurando suas coisas. Ela diz que é estranho, pois lembra de tê-lo colocado aqui. Ela se agacha e rasteja de joelhos para dentro do armário e revira suas coisas. A aba de seu vestido branco cobre sua traseira abundantemente, mas o contorno de sua parte inferior ainda é visível na noite de lua. Ela exclama que aqui está e olha amorosamente para um porta-retratos com olhos vermelhos ternos, dizendo que está perfeito. Ela limpa a poeira e a sujeira do porta-retratos, revelando uma foto de Davestar usando sua característica armadura vermelha. Mais um portal roxo brilhante aparece atrás de Sylvie, que se apressa em colocar todos os artefatos de volta em sua caixa antes de se virar para Lixa. Lixa alegremente diz a ela para se alegrar, pois chegou a hora da vingança. Sylvie olha para ela e surpresa pergunta se ela quer dizer, mas antes que ela possa continuar, Lixa interrompe dizendo para ela deixar que a apresente a uma colega que tem sofrido profundamente com o canalha assim como ela e agora está agarrando as pegadas da pessoa. Ela é a guardiã sagrada do Império Aurora e governante do clã do dragão. A deusa dragão imediatamente um sapato roxo aparece fora do vórtice com uma perna esbelta coberta por uma meia branca. Ela olha para uma menina pequena e fofa vestindo um vestido rosa e branco e segurando uma bolsa rosa firmemente em seu ombro. Seus grandes olhos roxos brilham como ametista com uma grande cauda de dragão roxo se contorcendo em suas costas. Ela cumprimenta Sylvie dizendo que é um prazer conhecê-la. Esta pequena criança é Lui, a antiga deusa dragão que tem tomado esta forma nos últimos 3 anos para esconder sua identidade como a deusa dragão. Sylvie cobre a boca tentando se controlar ao ver a menina extremamente fofa. Ela diz que isso é inesperado. Pensar que Davestar não pode deixar as crianças escaparem, mas isso enfurece a pequena dragão que bate os pés e agita as mãos com raiva, dizendo que é uma criança apenas depois de mudar para esta forma após perder seu direito divino de governar. Mas Lixa afaga sua cabeça e imediatamente acalma concordando, pois Louis certamente não é uma Lui, mas Lui soca Lixa com raiva, e continua desferindo uma enxurrada de socos com suas mãos pequenas e delicadas, gritando para ela não tratá-la como uma criança e se livrar da palavra Loli. Lixa continua rindo agradavelmente enquanto recebe os socos inofensivos da criança dragão. Ela oferece um grande pirulito com um padrão rosa e branco no meio e diz a ela para aceitar isso como um presente de desculpas. Ela arranca o pirulito da mão de Lixa com raiva dizendo para ela não pensar que isso resolve as coisas entre elas. Ela se vira com raiva enquanto aproveita o doce e continua dizendo que o homem conhecido como Davestar, que é o traidor de toda a humanidade e das deusas, é um canalha que os engana com tesouros inestimáveis. Então como as deusas podem deixar as coisas assim? Aponta para Sylvie e diz a ela que precisam de sua ajuda para se juntar à Organização das Trevas. Ela chama de Liga da Justiça dos Vingadores. Aponta para ela com entusiasmo enquanto segura seu pirulito e olha para ela fofamente. A sala fica em silêncio e Lixa pergunta se o título é algo que o inventou, mas a deusa dragão fica surpresa e tristemente continua sugando o pirulito, dizendo que faz muito tempo desde que ela foi uma besta sagrada. Lixa pergunta a Sylvie se ela não sabe que o Império Aurora não está mais com as deusas e agora os únicos poderes que professam firmemente fé nas deusas são a Federação do Falcão e os poderes de Velia. Ela diz a Sylvie para ouvir atentamente,
pois ela é uma subordinada trabalhadora, ela é grata por ela, mas ela precisa aprender sobre as piores dinâmicas de vez em quando. Sylvie coça a bochecha enquanto desvia o olhar envergonhada, respondendo que está certo, mas Louis diz a ela que as deusas também proíbem os humanos de estudarem tecnologia mágica e o Império da Aurora é o berço de tais práticas, então naturalmente as deusas não podem ignorar isso. Ela continua a encarar Sylvie com olhos vazios enquanto chupa seu pirulito. Ela lembra de um dragão belo e majestoso sentado no topo de uma colina enquanto fios de luz azul circulam ao redor de seu magnífico corpo e uma aurora roxa envolve todo o seu ser. Ela responde que a coisa mais importante é que, após deixá-la em uma posição desconfortável como a besta guardiã do Império da Aurora, sem meios de partir, ela não tem escolha a não ser se tornar inimiga de várias deusas que apoiam a proibição. Então, quando o Império da Aurora rompeu com as deusas, ela não foi mais tolerada e partiu após a cerimônia de renúncia. Ela tristemente diz a ela que o clã do dragão a abandonou e o Império da Aurora não está mais em termos amigáveis, então ela não está disposta a se misturar com as outras deusas e seu amante mais confiável a traiu, deixando-a com uma vontade obsessiva de continuar. Ela olha para o chão tristemente enquanto sua grande cauda de dragão desce e pousa no chão. Sylvie olha para a angustiada garota dragão, perguntando-se se isso significa que ela nunca é a única poder e amante de Vun. Ela descansa sua mão no quadril e pergunta se ela tem sua posição, mas a garota dragão responde que ainda não, ela só está sentindo uma aura, mas a localização específica dele levará um dia ou dois. Sylvie responde felizmente que ela deveria incluí-la na caçada quando chegar a hora. A garota dragão dá um polegar para cima entusiasticamente, dizendo a ela que podem capturá-lo e confiná-lo com sucesso com sua ajuda. Ela pessoalmente o escoltará de volta à Terra Sagrada dos Dragões, onde ele será torturado e questionado lentamente, para que ela possa exigir justiça para ela e o resto de suas irmãs. Sylvie diz ferozmente a Louis para atormentá-lo enquanto mede sua pena e o julga por seus pecados. Uma expressão vazia domina seu rosto e seus olhos refletem sua malícia e raiva em relação a Dawn. Ela se pergunta por que há algo agradável em suas palavras e pensa como quer monopolizar Vun, mas ela nunca terá sucesso, porque Vun pertence a ela. Seus olhos alaranjados brilham com determinação e foco enquanto ela jura obter Vun e mantê-lo para si mesma. A lua brilha intensamente, refletindo nas tijolos de cal verde da cela do cálice, e desaba no chão com os joelhos batendo contra os azulejos e sua meia branca refletindo a luz lindamente. Parece que sua alma sai de sua boca enquanto duas correntes de lágrimas continuam a rolar por suas bochechas. Ela comenta despreocupadamente como não quer ver outro homem musculoso enquanto viver. Ela enxuga os olhos e pisoteia no chão, dizendo a Dawn que está quase cega e ele precisa fazer esses caras desaparecerem. Dawn calmamente pergunta se ela consegue lidar com esses homens, e estalando os dedos, todos os clones musculosos desaparecem no ar, deixando a sala vazia exceto por Yun e Dawn. Yun enxuga suas lágrimas e seus olhos estão completamente vermelhos e inchados, começando a inchar devido ao choro excessivo. Ela comenta como esse é um movimento muito cruel e ela quer o divórcio. Dawn cruza os braços e pergunta como ela pode se divorciar dele se o casamento deles tem apenas meia hora. Ele pergunta se ele é tão irritante, mas Yun agitadamente agita os braços no ar enquanto empurra o rosto para Dawn, gritando para ele calar a boca, porque se não fosse por essa bebida, uma pessoa grandiosa como ela nunca se casaria com um humano barato e vil como ele. Mas isso enfurece e perturba profundamente Dawn, que pergunta ferozmente como ela pode repreendê-lo como uma barata barata, mesmo que seja ela quem o tenha provocado. Então ele precisa usar seu movimento favorito para lidar com crianças mimadas com anéis horríveis. Ele imediatamente dobra Yun sobre o joelho e estende a palma da mão enquanto Yun descansa sobre a perna ainda em choque devido ao seu movimento repentino. Dawn começa a bater furiosamente em sua parte inferior repetidamente, fazendo com que Yun grite de dor e frustração. Depois do que parece ser uma eternidade, Yun continua a soluçar amargamente enquanto uma poça de lágrimas cerca seu rosto bonito. Ela gagueja comentando como nem mesmo sua avó já o espancou com tanta intensidade. Ela olha do chão de azulejos para Dawn apoiado na janela de vidro com uma brisa noturna soprando ao redor dele fazendo a cortina balançar. Dawn diz que se divorciar dele agora é impossível porque há uma condição. Ele coça o queixo e diz condescendentemente para ela ajudá-lo a capturar as outras demoníacas. Yun tenta resistir enquanto sua transpiração nervosa e dizendo que morrerá antes de ajudá-lo, mas em resposta, Dawn tira o casaco e joga no chão enquanto olha intensamente para a demonista da lua cheia. Seus olhos brilham vermelhos e uma aura prateada misteriosa cerca seu corpo. Ele diz que não há outra opção. Ele se aproxima de Yun e levanta a mão para agarrar seu joelho firmemente, com os dedos cavando na meia branca pura. Ele levanta as pernas dela, fazendo-a corar nervosamente olhar com choque e curiosidade. Ele pega Yun e a joga na cama, fazendo-a bater contra a espuma. Ele a prende na cama e paira sobre ela, aproximando o rosto do rosto dela e dizendo que está é a noite de núpcias deles. Então naturalmente este é o quarto nupcial deles. Yun tenta se contorcer e resistir à sua intenção, mas Dawn facilmente a domina e se aproxima do pescoço dela sussurrando que ela precisa entender a realidade das coisas e que, com o contrato de casamento intacto, ela não pode machucá-lo e todas as suas habilidades agora são inúteis. Então ela não é diferente de uma mulher comum enfrentando. Ele desliza a mão pelas pernas de Yun, fazendo-a fechar os olhos com medo,
pensando como uma demonista digna como ela vai receber um humano. Ela silenciosamente implora para suas irmãs virem resgatá-la. Lágrimas começam a se acumular ao redor dos cantos de seus olhos, enquanto suas bochechas começam a arder a cada momento que passa. Dá-o ameaçadoramente. Olha para ela e levanta a mão, mas ele para quando vê o demônio da lua cheia chorando amargamente como uma menininha enquanto segura os braços na frente do peito e lágrimas lavam suas bochechas e criam uma fina camada de fluido prateado em sua pele de marfim. Ele pergunta por que ela está fazendo essa cara, pois parece torná-lo um valentão. Ele diz que não fará nada e vira imediatamente, fazendo com que o demônio da lua cheia abra os olhos em choque. Dawn diz a ela que ele já está cansado, então ela deveria voltar para o quarto. O demônio da lua cheia olha para Dawn com surpresa e continua a permanecer em silêncio antes de perguntar se ele a está deixando ir. Dawn olha para sua esposa, perguntando se ela realmente quer dormir com ele. O demônio da lua cheia recua em choque e começa a suar nervosamente antes de se dirigir para a porta de mármore gigantesca enquanto olha para trás com bochechas coradas e dizendo para ele sumir. Dawn deseja silenciosamente uma boa noite, fazendo com que os olhos dela se arregalem de surpresa. Ela também devolve suas palavras com um boa noite antes de bater a porta. Ela se apoia contra a porta tentando ouvir através da madeira. Ela pragueja furiosamente pensando por que ela está desejando a ele uma boa noite e por que Vu está agindo como um cavalheiro, pois ela tem certeza de que um dia ele estenderá suas garras. Ela se afasta sorrateiramente das portas de mármore gigantes antes de ir para seu quarto, abrindo uma das laterais da porta e olhando para dentro. Ela vê uma grande cama vermelha com uma fruta em espiral em um prato de porcelana branca. E se pergunta onde está Lisha, mas uma sombra escura se aproxima de por trás, perguntando o que ela precisa. Grita de surpresa e pânico extremo, dizendo a Lisha que não precisa de nada, mas ela olha para trás e percebe que é a matriarca R.A. demonista, uma garota holográfica alta com cabelos rosa claro e um leque de papel dobrável abaixo do queixo, olhando para ela com uma expressão calma e calculista. Ela veste um vestido completamente preto cobrindo todo o seu corpo, exceto pelos ombros e a parte superior do peito. Fecha rapidamente a porta e pede para ela ficar quieta. Ela pergunta o que ela está fazendo correndo pelo território de Lisha e o que acontecerá se ela as descobrir. A garota holográfica diz para ela não se preocupar, pois está apenas aqui como uma projeção mágica de comunicação ao vivo. Ela sorri para o demônio da lua cheia enquanto seus olhos brilham e a luz da lua passa por sua projeção holográfica. Ela diz que seu primeiro passo para procurar o mensageiro deve ter sido um fracasso absoluto, já que ela está aqui hoje. Cruza os braços e ouve em silêncio a alta demônio em frente a ela. Ela abre seu leque em um movimento elegante, dizendo a ela que não é surpreendente, pois tem esperado por esses resultados por algum tempo. Afinal, que homem neste mundo ama uma pista de pouso como ela? Ela ri provocadoramente enquanto cobre a boca com seu leque de papel, ambando do tamanho menor do peito do demônio da lua cheia. Isso enfurece o demônio da lua cheia, que brilha com uma aura vermelha ardente e desafia a matriarca demonista, dizendo que ela não deve pensar que pode enfeitiçar todos os homens com seu peito grande, já que muitos homens preferem garotas mais fofas como ela. Ela bate no peito com dignidade e ri com autossatisfação, dizendo para ela não esquecer que ela é muito popular com os apóstolos divinos de volta nos dias. A matriarca demonista responde que não pode deixar de discordar, pois aqueles homens são de outro mundo. E ela não deve esquecer que ela é a demonista da matriarquia e ela não tem ideia de quantos homens rastejam sob seus encantos femininos, já que nenhuma alma entende a mente de um homem melhor do que ela. Ela bate o leque contra sua palma, pedindo para ela ser uma boa garota e esperar que ela traga as boas notícias, pois é a vez dela a seguir. Seus olhos brilham ameaçadoramente com uma luz roxa furiosa, fervendo profundamente em sua íris e banhando seus traços faciais completos em um brilho lilás antes de desaparecer em uma coluna de vapor, dizendo para ela observar quando ela se tornar a nova deusa demônio. Ela a chamará de deusa da placa de ferro. Isso deixa profundamente chateada, que grita para a colega demonista e diz para si mesma que, como ela quer ser tão sem coração, ela não deveria reclamar de sua injustiça, já que ela só precisa esperar por quem está disposta a deixá-la afogar-se com ela. Ela sorri terrivelmente pensando como Dawn não a atormentará se ele for levado pelos encantos da outra demonista antes de rir loucamente para a luz da lua enfrentando o céu que brilha brilhantemente com luzes e estrelas. Um grande sino dourado soa alto no topo da torre do sino, ressoando pela cidade e alertando todos sobre o avanço do exército demoníaco. Esta é uma cena de 1000 anos atrás na cidade do amanhecer. Um grande cavaleiro loiro em armadura dourada e azul diz às suas tropas para não entrar em pânico e reunir os outros com pressa, bem como manter as posições defensivas o máximo possível para que eles possam evacuar com segurança a multidão. Numerosos soldados respondem afirmativamente antes de se virarem e olharem para a horda de demônios avançando em direção à sua cidade. A maioria deles são criaturas verdes humanoides com olhos vermelhos brilhantes, enquanto outro se assemelha a um grande cacto com 2 braços e luvas de boxe vermelhas no final, e outro se assemelha a uma cobra gigantesca com olhos vermelhos brilhantes. Um dos demônios parece um pato dourado.
Os soldados olham para os demônios se aproximando em pânico, e o comandante rende os dentes amaldiçoando como as tropas demoníacas estão se reunindo sobre a cidade tão rapidamente e em uma escala tão grande. Ele contempla que este deve ser o trabalho de um demonista, mas todos olham para cima para um dragão branco gigante voando pelos céus e dividindo as nuvens em dois. Um soldado comenta que há um dragão branco. O comandante olha para cima e se pergunta se a deusa dragão está aqui para salvá-los. Ele olha atentamente enquanto fecha os olhos e percebe que o cavaleiro musculoso em armadura vermelha brilhante, sentado em cima do dragão, é o próprio Senhor da Vestar. No passado distante, distintas forças se uniram para enfrentar um inimigo comum, a espécie demoníaca. Tanto a humanidade quanto o clã dos dragões compartilhavam seus recursos mutuamente, devido ao qual uma posição extremamente poderosa foi formada. E este é o Cavaleiro Dragão, um guerreiro que supera rigorosos testes para obter esta honra, que o clã dos dragões e a deusa dos dragões aprovam. Todos os soldados olham para o Cavaleiro Dragão com felicidade e esperança, gritando que eles estão seguros. Eles entoam louvores para seu senhor enquanto ele voa sobre o reino, conversando com o belo dragão branco. O dragão é completamente branco, exceto por duas pupilas roxas brilhantes no meio de seus olhos. Ele diz a Dawn que as pessoas parecem adorá-lo imensamente. Dawn responde que esse é o caso e é exatamente por isso que ele precisa defendê-los. Ele fecha os olhos e a luz reflete em sua armadura vermelha e dourada enquanto ele grita para Lowe transformar seus inimigos em cinzas. A deusa dos dragões começa a condensar chamas em sua boca com fios de chamas douradas derramando entre suas mandíbulas. Ela lança um raio de poderosa energia amarela, queimando furiosamente os duendes e os transformando em cinzas um após o outro. Os duendes dizem uns aos outros para fugirem para suas vidas. Uma ponte dourada se estende entre um desfiladeiro, conectando os colossais portões dourados da cidade ao outro lado do vale. Duas estátuas douradas brilhantes que se assemelham a dragões sentam-se em cada lado da ponte, olhando para a entrada da porta, enquanto a neblina cobre toda a área. Ambos sentam-se no topo de um castelo, enfrentando o vento e o pôr do sol. A deusa dos dragões usa um vestido roxo e rosa claro, cobrindo seu corpo até as coxas, com meias brancas de neve continuando abaixo, um par de cintos entrelaçados em sua cintura e seu peito e pescoço são cobertos por uma camiseta preta. Ela olha para as nuvens enquanto o sol reflete em seu rosto justo e a brisa faz com que seu curto cabelo prateado flua com a corrente. Ela diz que ele não consegue encontrar as palavras certas, mas pergunta se ela pode ajudá-lo a forjar um par de anéis de casamento de Deus. Isso faz a princesa dragão sorrir furiosamente, perguntando sobre os anéis de casamento. Ela fecha os olhos e sorri agradavelmente, aceitando seu pedido e dizendo que irá forjá-los com a mais alta qualidade de materiais. Dawn pergunta surpreso como ela está concordando com seu pedido tão casualmente. Isso surpreende imensamente Dawn, enquanto seus olhos se abrem olhando para a princesa dragão que está parada na sua frente vestindo um vestido rosa claro com as mãos armadas apoiadas no cinto em volta de sua cintura. Ela diz que não há problema dado o relacionamento atual deles. Juntos eles estão resistindo aos demônios e viajando por inúmeras montanhas e mares e deixando suas marcas por todo o continente. Então mesmo que eles tenham um começo difícil, eles eventualmente estão alcançando um relacionamento agradável depois de finalmente estarem na mesma página e formarem uma conexão calorosa. E agora ela sente que são partes indispensáveis da vida um do outro. Ela sorri enquanto olha para o pôr do sol com os raios do sol moribundo brilhando brilhantemente em todas as direções e tentando o máximo para atrasar seu por atrás das grandes montanhas rochosas. A luz moribunda ilumina seu belo rosto brilhantemente enquanto seus olhos roxos brilham enquanto ela se pergunta por que está confessando de maneira tão antiquada. Eles vão se sentar juntos silenciosamente olhando o pôr do sol enquanto pensam profundamente em sua conexão. Um dragão gigantesco e poderoso com escamas douradas brilhantes encara a princesa dragão, dizendo a Loli sobre como não aprova seu relacionamento no mínimo. O dragão é Shirar, o chefe do clã dos dragões, que possui uma alta posição no clã dos dragões. O gigantesco dragão dourado paira sobre a forma humanoide de Luolei e olha para ela enquanto ela pergunta por que não pode aprovar seu casamento com Vui. Ele responde que é porque o humano não é digno de usar Luoli, já que após desaparecer por tanto tempo está claro que ele está enganando ela e ao forjar esses anéis de casamento grande parte de sua essência divina e poder foi pelo ralo e esse garoto arrogante só busca a longa vida para se colocar em pé de igualdade com eles. Mas a princesa dragão grita com seu subordinado, dizendo que Vui não é esse tipo de pessoa, já que eles passaram por muita coisa e ela confia nele completamente. Seus olhos se abrem com seus verdadeiros sentimentos refletindo em suas brilhantes pupilas roxas, o ar sopra ao redor dela com a ponta de seu cabelo balançando ao vento. O gigantesco dragão dourado foca suas pupilas estreitas na princesa dragão, dizendo que isso é o bastante e ela se indulgência demais naquele humano que só trará mal. Ele diz que mesmo que ela seja a deusa dos dragões, eles não vão mais tolerar isso e enquanto ela ainda se agarra a essa pessoa indigna não há lugar para ela dentro do clã dos dragões. O gigantesco dragão ruge para a princesa dos dragões
com todo o seu corpo dourado tremendo de raiva e a luz refletindo em suas escamas brilhantes, ele grita com a princesa que seu governo também será retirado. Louis se vira e sai da caverna enquanto chora amargamente tenta parar seus lábios de tremer, em grandes gotas de lágrimas traçam atrás dela enquanto ela avança com confiança, raciocinando como deve haver uma razão para seu desaparecimento repentino, e ela confia nele, e então ela continuará a guardar sua cidade até que ele retorne. Um grande dragão branco de neve com asas cor-de-rosa claro senta-se em cima de uma estrutura oca de ouro, olhando para a cidade enquanto folhas voam ao seu redor majestosas. O corpo brilha intensamente contra a luz após 100 anos. Continua a proteger a cidade e, ao passar de 500 anos, repousa na mesma estrutura dourada, enquanto se encolhe em uma bola com neve se acumulando sobre seu corpo musculoso e o vento frio brutal batendo contra suas asas. Finalmente, após 1000 anos, o povo da cidade se revolta, tentando ultrapassar os guardiões, gritando para a deusa dragão sair de sua cidade. Eles afirmam que a tecnologia mágica da cidade é um tesouro e questionam como uma deusa pode impedi-los de desenvolvê-la, insistindo que apenas o Senhor pode melhorar a cidade. Uma fila de guardas circunda o Palácio Dourado tentando impedir a multidão enfurecida, desesperadamente tentando apaziguá-los. No entanto, é inútil, pois as pessoas continuam a ultrapassá-los, correndo em direção aos enormes portões dourados, gritando para recuar ou enfrentar as consequências. Alguém da multidão adverte que a deusa deve sair ou os demonistas irão massacrar todos na cidade. Os guardas tentam argumentar com os habitantes, afirmando que o Sr. Louis nunca proibirá a tecnologia mágica, mas a multidão irada continua a clamar que a cidade dragão deveria estar sob o domínio do Sr. Yun para que a deusa dragão possa partir. Um sacerdote aparece na janela, afastando levemente a cortina rosa pálida. Ele suspira, pedindo perdão pelo comportamento juvenil dos habitantes da cidade, afirmando que, sem a deusa, a cidade dragão teria sucumbido aos demonistas. Ele questiona como podem ignorar tamanha generosidade. O grande palácio brilha à luz natural, com os azulejos dourados cintilando no calor do sol. Ele olha para o Sr. Louis, sentado em seu trono com olhos vazios e desespero envolvendo seu corpo, sem emoções em seu rosto. O sacerdote fica em silêncio, perguntando por que está pedindo ao Sr. Louis que responda, pois ela tem sido assim pelo tempo que ele se lembra. Ele lembra de vê-la sentada no trono com a mesma expressão vazia quando era apenas um menino. Lembra-se de como sua beleza era cativante e sua absoluta reserva falava de um vazio transcendendo a vastidão da história. Ele lembra de narrar todas as histórias do mundo, esperando libertá-la desse vazio, mas ela nunca escolheu proferir uma única palavra. Lembra-se de ficar diante da deusa dragão, contando-lhe histórias para alegrar o ambiente. O tapete vermelho mostra gravuras de dragões em todo o tecido, com a sombra do sacerdote obscurecendo parte do emblema. Ele recorda vê-la no telhado, olhando para a distância com olhos vazios enquanto seu vestido e cabelo tremulam ao vento, como se estivesse esperando por algo. A deusa dragão chama silenciosamente o nome do sacerdote, dizendo Adonis, enquanto o sol brilha através da janela. Uma corrente constante de lágrimas escorre pelos olhos do sacerdote ao perguntar se ela está apenas chamando seu nome. Ela responde que, após se comunicar com a deusa, está claro que a veem como traidora e em breve a despojarão do domínio divino. Ela não pode mais continuar como sacerdote, pois não pode mais resistir ao poder dos demonistas, temendo que eles não pouparão o povo da cidade, mas ela precisa partir. O sacerdote olha para sua deusa com desespero, perguntando à solitária senhora se ela está os deixando. A deusa dragão se levanta do trono, dizendo que suas responsabilidades foram cumpridas, e seu juramento agora é nulo. Ela agradece ao sacerdote por cuidar dela, mas agora precisa procurar seu amado. Ela olha para o céu com um brilho de esperança em seus olhos roxos, pensando que ainda não está convencida de que ele trará a humanidade, acreditando que há uma explicação razoável para sua ausência. Ela se pergunta onde ele está, transformando seu antigo corpo belo em uma forma infantil. A pequena dragão anda pelo corredor enquanto seus sapatos roxos ecoam pelo salão. Ela colide com uma mulher, arranhando a cabeça e olhando para a demonista de cabelos prateados com olhos questionadores. Seus olhos se alargam ao notar o anel em volta do dedo da mulher. Ela exclama que é o anel eterno da alma de dragão e exige que o devolva imediatamente, furiosa. Olha para o anel com questionamentos, depois volta seu olhar para a adorável menina e sorri alegremente, suas bochechas começando a ficar vermelhas. Ela exclama animadamente sobre encontrar uma amiga ao vento, mas a criança dragão não leva bem sua empolgação, pedindo-lhe que a solte e a chamando de pervertida. As delicadas mãos apertam as bochechas de linha e começam a esticá-las, enquanto lágrimas se acumulam nos cantos de seus olhos. Exclama sobre o quão rechonchudas são as bochechas dela, tão macias quando as belisca, mas Lin afasta sua mão e usa sua grossa cauda de dragão para afastar antes de dizer que ela é a deusa dragão e quem é para enfrentar a deusa dragão com tamanha impudência. Ela estende o dedo indicador, olhando para a demonista com grandes olhos roxos, mas a demonista olha para a criança dragão e diz que ela é imediatamente. A confiança no rosto da deusa dragão desaparece e o pânico toma conta dela. Ela percebe que está a demonista da lua cheia e se pergunta o que ela está fazendo no território de Lia. A bela demonista da lua cheia se inclina, olhando para a pequena drag. Enquanto
coloca as mãos nos quadris e seu belo vestido vermelho pendura entre as pernas, revelando a parte de cima das coxas, suas longas tranças prateadas alcançando bem abaixo de seus tornozelos. Ela pergunta com diversão se ela é a deusa dragão e quem no mundo é responsável por sua forma atual. A ex-deusa dragão pergunta com raiva por que ela está perguntando isso e ela deveria simplesmente entregar o anel agora mesmo, mas a demonista da lua cheia diz para a menina pequena que ela não vai entregá-lo sob nenhuma circunstância. Luoli olha para ela chocada, completamente congelada no lugar. Yuun diz a ela que se ele devolver, ela voltaria ao seu estado anterior como uma deusa de peitos grandes. Ela responde que isso não vai funcionar para ela. Ela estreita os olhos e olha para a deusa dragão sem um traço de diversão. Luoli pergunta, surpresa e admirada, se ela tem algo contra peitos grandes. Ela aponta para ela e a chama apaixonadamente de pervertida e desprezível, enquanto seu rosto bonito mostra sua raiva e desapontamento. Dawn abre a grande porta de mármore e sai perguntando quem está fazendo tanta bagunça em sua porta enquanto é tão cedo de manhã. Ele pergunta se eles estão tentando impedi-lo de dormir de propósito. Dawn veste um conjunto de pijamas azuis com bolinhas brancas PK correndo por todo o tecido. Ele olha para Yun com uma mistura de nojo e raiva enquanto Yun explica que ele é um escravo pessoal. Dawn começa a dizer que obviamente ele é seu marido, mas antes que ele possa completar sua frase, a demoníaca coloca a mão em sua boca, efetivamente o impedindo de revelar a verdade. Ela se inclina em direção ao ouvido dele e sussurra como isso afetará seu prestígio se as pessoas souberem a verdade sobre ele enganando-a no casamento. Ela implora para que ele a deixe salvar a face diante da criança. A pequena criança dragão pula em direção a Dawn e começa a cheirar vigorosamente ele, seu rabo roxo e curto de dragão se contorcendo nas costas e arrastando pelo tapete dourado do corredor. Dawn pergunta se algo está errado e olha para a criança pequena com curiosidade. O rosto macio e fofo de Luli não mostra emoção enquanto ela diz a ele que está completamente bem e vai voltar. Ela se vira e atravessa o corredor enquanto bombeia o punho com entusiasmo. Enquanto Dawn e Yun olham para sua figura partindo, eles perguntam se ela está bem, mas Luli diz a eles que não há necessidade de se preocupar antes de caminhar até o final do corredor. Ela passa pelas numerosas janelas de vidro e pelas colunas de luz solar passando por elas. Ela se pergunta por que o humano tem um cheiro tão familiar e, além disso, por que ele tem o cheiro de outras pessoas também, como um lixo e o cheiro de elfo escuro. Ela dá mais um passo antes de parar e se perguntar se há algo de errado. Como um humano comum pode entrar em contato com tantas pessoas importantes? Ela estreita os olhos e pensa como precisa começar uma investigação adequada. Duas fitas saem de seu lenço e flutuam atrás de seu corpo. Elas então se transformam em duas asas roxas com uma membrana roxa clara correndo ao longo de seu comprimento. Ela bate as asas e se lança no ar, voando para longe do palácio enquanto pensa profundamente sobre a identidade do jovem misterioso no quarto. Belas cortinas roxas penduram ao redor de uma janela de vidro com a luz do sol inclinando-se pelas bordas e iluminando o quarto em um brilho quente e radiante. Dawn olha para sua esposa despreocupadamente enquanto ela aponta para ele e diz a Dawn que ela precisa de um divórcio e ele precisa lhe dar um divórcio imediatamente. Se ele perder, ela segura um jogo e grita entusiasticamente que eles usarão isso para decidir o resultado de seu dilema. Seus olhos vermelhos de rubi brilham à luz do dia enquanto ela espera alcançar a liberdade com o jogo em sua mão. Dawn comenta que isso é perda de tempo e por que ele deveria apostar. Ele pergunta sobre sua recompensa por ganhar e Yun pergunta o que ele quer, pois pode prometer qualquer coisa, desde que concordem. Ela apoia o punho nos quadris enquanto olha para o humano, rindo alegremente. Ela cruza os braços e diz confiantemente que é inútil, pois ela não pode perder, porque depois de jogar esses jogos dia após dia por centenas de anos, suas chances de perder são quase zero. Ela pergunta se ele está disposto a aceitar a aposta e ela até pode lhe dar uma vantagem aqui e ali. Ela sorri de forma convencida para Dawn, que pergunta o que ela quer dizer enquanto a raiva ferve dentro dele e suas veias começam a pulsar. Ele coça o pescoço e diz que vai fingir não ouvir claramente, mas ele aceita o desafio dela. Ele dá um passo à frente e diz a ela que jogará o jogo dela, mas enquanto ele jogar, ela concordará com seus termos. Yun concorda imediatamente. Dawn diz a ela para tornar as coisas interessantes. Após cada rodada, se ela perder, terá que tirar uma peça de roupa. Isso surpreende imensamente Yun e ela pergunta o que ele quer dizer. Ela dá um passo para trás para se estabilizar, enquanto cora furiosamente seus olhos se abrem ao máximo. Ela grita com Dawn por ser um devasso e perguntando por que ela deveria tirar suas roupas. Dawn argumenta como podem chamar isso de aposta se ambos os lados não estiverem dispostos a arriscar algo. Luoli espreita para dentro do quarto através de uma janela de vidro, com seu rosto fofo e macio pressionado contra o vidro. Ela olha para Dawn segurando os dois braços de Yen e forçando-a a recuar. Ele pergunta o que há de errado e então a acusa de não estar usando nenhuma roupa interior, mas Yun discorda veementemente, dizendo-lhe que ela está de fato usando. Dawn pergunta por que ela está se contraindo e deve apenas dizer se vai tirá-las ou não. Yun diz agressivamente que ela não vai tirar nada, mas Dawn a provoca por ser uma garota teimosa. E Yun diz a ele que ele é um valentão. A princesa dragão voa rapidamente para longe da janela enquanto se contorce e cora furiosamente. Seu pequeno corpo brilha à luz do sol, com suas pequenas asas complementando seus cabelos e seus olhos. Ela se pergunta o que estão tramando e talvez isso não seja um mestre relacionamento de servo e pode haver algo suspeito sobre a identidade do humano, mas se ela entrar lá eles simplesmente a considerarão uma criança e tentarão enganá-la.
então ela precisa encontrar alguma assistência. Seus olhos roxos se alargam em duas lanças de ametista, enquanto brilham e cintilam brilhantemente à luz do dia. Uma secretária estende uma xícara de chá e a coloca na mesa de madeira, perguntando se ela gostaria de um pouco de chá. O Sr. Lisha diz para ela deixá-lo na mesa antes de perguntar a Sylvie sobre o status do comércio de escravos no segundo território de Straum. O sol se inclina através da janela, caindo no trono e mesa dos demônios, que se senta nela enquanto trabalha diligentemente para preencher alguns papéis. O elfo negro diz a ela que ao se aproximar da não existência os esconderijos subterrâneos estão sendo eliminados e eles estão prendendo os infratores relevantes, mas o único problema é que muitos funcionários públicos de alto escalão estão sendo capturados. Ela se pergunta como eles deveriam lidar com eles enquanto olha para as estatísticas na frente dela e então retorna seu olhar para Sua Majestade, que diz a ela para matá-los todos. Lisha se senta no trono enquanto olha para um livro enquanto seu assistente fica ao lado dela segurando um prato de porcelana branca. O elfo negro diz a ela que se eles seguirem por este caminho haverá disputas no exército do Senhor dos Demônios. Lisha diz despreocupadamente para ela procurar outros subordinados para encontrar substitutos, já que eles ainda são menos familiares e mais fáceis de controlar. Sylvie inclina a cabeça e concorda com os desejos de Sua Majestade, mas uma pequena garota interrompe a reunião ao bater a porta aberta. LY, quem está na entrada, chamando por Lisha. Lisha pergunta se está tudo bem com LLY, mas ela ignora a pergunta e diz que há algo que ela deseja confirmar com ela. Ela bate uma folha de papel em sua mesa perguntando se reconhece este homem. Lisha olha para a folha de papel enquanto tenta se concentrar da melhor forma possível, mas ela olha para o desenho mostrando um rosto humanoide vago com olhos azuis e um casaco azul encarando o abismo. Seus grandes seios pontiagudos encaram os mamilos. Lisha olha para LY parada na frente mesa enquanto a encara com confiança e esperança. Ela diz que tem plena confiança em seu trabalho ágil. Ambas as garotas observam o pedaço de papel na mão de Lisha pensando por que essa pessoa se parece muito com Vun, mas ela olha para elas duas com surpresa. Lisha pergunta por que ela não está ciente e é estranho para ela saber o nome de seu noivo. A pequena garota dragão olha para a demoníaca com olhos brilhantes e pergunta o que ela quer dizer com noivo. A elfa negra olha para a pequena garota dragão e a levanta antes de segurá-la ao seu lado. Ela diz a Lisha que vai lidar com Loli.